essa é uma questão que tem vindo a ocupar os centros de debate desde há muito tempo a esta parte. Eu tenho dito em outras circunstâncias que desde a geração de 70, me lembro, ou até às conferências de casino, passando pela presença e até finalizando com o grupo de Orfeu, a presença já disse, e novos movimentos, o novo movimento da filosofia portuguesa, com António Telmo, António Quadro, Almada de Guerreiros, sei lá, Agostinho da Silva, uma pleiade de autores, filósofos, escritores, professores, que se ocuparam de, afinal, o que é isto ser português e, portanto, têm que tocar, naturalmente, na questão identitária. Mas aqui há um problema que se coloca com muita acuidade, porque, pelo menos, há duas ou três perspectivas diferentes quando se fala de identidade. Pode-se falar de identidade de uma perspectiva instrumentalista, ou instrumental, se quiser, quando se coloca, por exemplo, a formação do Estado como mola real, através do seu poder coercivo e normativo, de estabelecer, portanto, toda uma consciência de pertença que o Estado vai iniciar e vai potencializar, e, portanto, o Estado é, digamos, a primeira pedra de toque para se falar em identidade, nomeadamente identidade nacional, contra outras opiniões que necessariamente vão contra estes historiadores um pouco académicos, historicistas, que colocam de facto o Estado como pedra de toque destas coisas. Mas há outra opinião. Essa opinião tem a ver com uma visão essencialista, primordial da identidade. Ou seja, ir ao início das questões e colocando em dúvida se de facto o problema da identidade está conexionado com a existência do Estado. E se falamos na existência do Estado, já agora aqui interrompo para lhe dizer, o Estado, quando não fossem ricos, como já falámos sobre isso há alguns tempos atrás, então era incipiente e, portanto, não podemos falar de Estado e, portanto, não havia identidade. Portanto, o que havia era, de facto, um senhor soberano que concitou tudo e todos contra a norma feudal e alcandorar-se em rex de um condado reino. Mas, com Dom João I, já há aí uma afirmação de uma nova dinastia que marca num local a batalha, essa vontade afirmativa de uma autonomia. Podemos também já falar de identidade nacional ou não? Provavelmente ainda não, porque o Estado ainda é incipiente, mas já podemos certamente falar, segundo os tratadistas, de um Estado a partir do século XIX, por exemplo. Não vou pôr em causa essa opinião, só que a minha perspectiva é de facto diferente. A minha perspectiva e dessa pleiade de autores que eu já mencionei logo de início, que colocam muito mais na essência, nos primórdios, de facto, aquilo que nós podemos chamar uma identidade étnica e não nacional. Já haveria, podemos até um pouco, sinteticamente dizer assim, haveria a possibilidade de pensarmos que em português, ainda antes de Portugal, isto leva a considerar que, de facto, a identidade pode não passar pelo Estado, mas pode passar por um fundo étnico essencial. Eu e muitos outros autores encontramos essa possibilidade. Por exemplo, uma identidade geográfica em que os povos vários desta faixa ocidental, na sua prática marítima da pesca ou de outras, têm toda uma visão geográfica e paisagem que partilham, independentemente das diferentes etnicidades ou diferentes etnias, mas também um conjunto de uma espiritualidade, de uma mitologia, de um conjunto de costumes. Portugal não foi, ao contrário que muita gente pensa, e na nossa perspectiva, uma faixa ocidental fechada. Isto era de facto a Ofiusa, segundo os tratadistas,
da hora marítima da Vienne, por exemplo, ao falarem dos serpes, da Ofiusa, um país, portanto, o país das serpentes, e esta questão da serpente tem muito a ver com toda uma mitologia que põe a serpente, o dragão, muito ligada às entidades femininas, e, portanto, tudo aí já entramos numa linha de interseção de uma geografia com o mito, com as pessoas que habitam este território. E, portanto, tudo isto, esta partilha mitológica, esta partilha de costumes, de religiosidades, de espiritualidades, de práticas comuns, de identificação geográfica, tudo isto vai colocar um contraponto à ideia teórica, historicista, da nacionalidade, da emergência da nação como ponto a partir da qual podemos falar da identidade. Não, somos de opinião diferente, provavelmente estes elementos são extremamente uniformizantes na consciência, na formação de uma consciência coletiva, num sentimento de pertença que estas pessoas vão ter, e já, para muitos outros autores, já em Viriato, por exemplo, nos Lusitanos, já se assemelhava. Já para alguém já se pode constatar, de facto, essa identidade étnica, identidade espiritual, geográfica que eu falei há bocado. Portanto, e reparemos, de facto, a geografia é a natureza, é também a paisagem. É preciso ver que a paisagem não é só a natureza, a paisagem é muito mais que isso. A paisagem é toda uma ligação íntima, subjetiva, espiritual entre o homem e a natureza que o rodeia. O que me lembro da minha infância é das diversas paisagens que eu atravessei, com quem eu articulei. Portanto, o problema da paisagem, depois conota imediatamente marcas desse território. Marcas desse território, essa visão espiritual pode levar, e tem levado, a toda uma concepção do sagrado, que muitas dessas marcas da paisagem vão poder ser observadas. Por exemplo, os cabos, começando obviamente pelo cabo cinético, ou a Ponta de São Vicente, a Ponta de Sagres. Aliás, que muitos autores, pela nossa história, têm evidenciado, desde Raul Brandão, onde se conota também com o mar, esses cabos, esse mar onde acaba a terra e o mar, onde finda a terra e o mar começa. Portanto, esse mundo tenebroso, esse mundo que dilui o sol quando se põe e, portanto, que entra, portanto, no mundo subterrâneo da escuridão, mas também emerge a expectativa de que no final dessa escuridão haja o sol. E, portanto, toda esta relação Sol-Lua, aliás, bem expressa na arqueologia, vejam, por exemplo, ali a Praia das Maçãs, tem além do Sol Invictus, do Templo, também tem o Sol e a Lua. Portanto, essas entidades lunares, solares, vão ser o pano de fundo de toda uma visão deísta, uma visão, portanto, de a natureza tem uma ânima e tem, depois, mais tarde, uma construção psicológica do inconsciente coletivo relativamente aos deuses e às deusas, eu diria às deusas, porque o princípio inicial é o princípio feminino, e temos aqui uma coisa fundamental que é a Serra de Sintra. Não é por acaso que nós organizamos visitas de estudo e de reflexão em confronto com 4 ou 5 hipóteses de trajeto, de caminho, de peregrinação até interior, que propomos a quem nos acompanha. Por exemplo, ao Palácio da Pena e seu magnífico e sagrado bosque. Aliás, que há muito para dizer sobre isso. Provavelmente, se houver tempo, um dia falaremos do Bosque Sagrado da Pena, valerá a pena, tem muito a ver com a nossa identidade também, como também, por exemplo, a Quinta da Regaleira e, digamos, o Jardim Sagrado Onírico desse magnífico parque, como também, por exemplo, os passeios que organizamos até aos vestígios arqueológicos neolíticos de Adrenunes, ou, inclusivamente, o que, na mesma linha de espiritualidade, o franciscanismo, tão pujante na sua espiritualidade como é os capuchos. E muitos outros sítios. E, portanto, a Serra de Sintra, diria, é um paradigma para nós dessa espiritualidade uniformizante, constituinte uma identidade que tem, enfim, tentado falar
desde que me deram a palavra, como te agradeço. Mas, de facto, e é dessa Serra de Sintra que aqui emerge outro mito também muito antigo, um conjunto mitológico, que é a afirmação do eterno feminino. Nós temos a Serra de Sintra, a Shintra, que era, portanto, a deusa da lua, a Ísis, portanto, enfim, levar-nos-ia bastante longe, tenho pena não ter tempo para falar um pouco sobre isso, mas de qualquer maneira, a Serra Sagrada de Sintra é, digamos, um exemplo magnífico que culmina esta estruturação, este fundo espiritual quase onírico que esta população da Ofiusa, da Ostramínios, da Serpa, o povo da serpente, aliás, recordo, o povo da serpente, os Dracos, dragão, também aqui existiam, Ostramínios, portanto, todo esse fundo pré-histórico, diria, vale a pena vasculhar, porque dá-nos muitas indicações para o mundo presente.